Vamos continuar nossa sequência de livros apócrifos. E agora eu vou ler para vocês na Bíblia de Estudo. Vou mostrar para vocês a Bíblia aqui. É essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Apologética de Estudo. Muito boa para os fins apologéticos. Vamos primeiro fazer uma introdução de 1º e 2º Macabeus e logo depois vamos fazer uma leitura de 1ª Macabeus, a exposição de 1ª Macabeus, e logo depois, no próximo vídeo, faremos a exposição de 2º Macabeus. A leitura é um pouco longa, espero que você tenha um pouco de paciência, pois a leitura realmente é um pouco extensa, mas é muito produtiva, porque eu não vou apresentar apenas a leitura, mas também vou apresentar argumentos e contra-argumentos dentro do próprio livro de Macabeus. Inclusive são peculiaridades, espero que você entenda, tá bom? Se você puder se inscrever no canal, agradeço muito. Introdução de 1º e 2º Macabeus. O título provém da alcunha atribuída a Judas, o Macabeus, em 1 Macabeus capítulo 2, verso 4, sendo posteriormente estendida aos seus correligionários. A Bíblia de Jerusalém declara, em sua nota de rodapé, que o relato de 1 Macabeus abrange um período aproximado de 40 anos, indo desde a ascensão de Antíoco Epifanes ao trono, 175 a.C., até o início do governo de João Hircano, 134 a.C. Embora originalmente tenha sido escrito no idioma hebraico, preservou-se apenas uma tradução em grego. Seu autor, segundo consta, foi um judeu da Palestina que procedeu em sua escrituração no ano de 134 a.C. A introdução do livro aponta seu herói principal, Judas Macabeu, reconhecido pelo introdutor como o cronista e não o autor, de uma luta que culminou com a salvação do povo judeu. Quanto ao livro de 2º Macabeus, não se trata de uma continuação do primeiro, mas em parte pode ser qualificado como um paralelo do primeiro. Atesta-se uma grande diferença entre o gênero literário do 2º livro e o gênero literário do 1º livro. O segundo foi escrito originalmente no idioma grego e é apresentado como um resumo da obra de certo homem chamado Jasão de Cirene, 2º Macabeus, capítulo 2, versículo 23, a mostrar isso. Em seu formato original, possuía 5 volumes, que então foram transformados no compêndio que agora nós temos acesso. É qualificado pelos críticos da Igreja Romana como uma obra cujo estilo escriturístico está relacionado às características helenistas, não sendo todavia das melhores. Acredita-se, porém, maior conhecimento da cultura helênica ao autor do 2º livro do que ao autor do 1º livro. Essa questão helenista está ligada diretamente a judeus com fala grega, judeus que têm fala grega. Então, por isso que o 2º Macabeus ele é escrito originalmente em grego. Vamos agora à exposição bíblica, visão bíblica contraditória ao livro de 1 Macabeus. Fazer uma leitura aqui agora das implicações de 1 Macabeus e alguns trechos aqui serão confrontados com a Bíblia. Na referência de 1 Macabeus, capítulo 2, verso 46, o texto apresenta um homem chamado Matatias, empreendendo incursões por terras israelitas, circuncidando à força todos os meninos que porventura não tivessem sido cingidos pela determinação de Levítico 12, verso 3, provocando neste aspecto conflito com o texto de Zacarias, capítulo 4, verso 6, em que tal procedimento é vetado. Qual procedimento que é vetado? A circuncisão por força, por obrigação. Você deve se lembrar do texto de Zacarias 4, verso 6, que não é por força e nem por violência. Existem problemas da ordem eclesial e administrativa no livro. Um deles surge na referência 10, verso 20, que diz que Jonatas
é ungido sumo sacerdote do templo por um ímpio, alguém que sequer pertencia à comunidade israelita. Isso é muito sério. O rei Alexandre Balas, filho de Antíoco Epifanes, capítulo 10, verso 1 de 1 Macabeus, procede à ordenação com o intuito de fazer prevalecer a sua oferta a Jonatas, em detrimento de Demétrio, outro rei, que, segundo a narrativa, pretende aliar-se ao futuro sumo sacerdote. O escritor desse livro desconhecia ou ignorou que havia um procedimento padrão para a ordenação do sumo sacerdote, conforme previsto em Êxodo, capítulo 29. E parece que o escritor de 1 Macabeus ele ignorou completamente as prerrogativas de Êxodo, capítulo 29. Um sumo sacerdote não poderia ser ungido por um ímpio ou por um pagão. Ele deveria ser levantado segundo as prescrições de Êxodo, capítulo 29. Obviamente, uma consagração dessa natureza deveria partir do mandato divino e ser efetuado por alguém habilitado para tal, o que não era o caso de Alexandre Balas. Outro procedimento atípico envolvendo a postura de Jonatas está relacionado ao objetivo para o qual fora consagrado, ou seja, a atribuição exclusiva do sumo sacerdote era cuidar da administração do santuário e, ao mesmo tempo, acumular as funções atinentes que administrativos e procedimentos militares. Você vai ver isso, essa referência, no livro de 1 Macabeus, capítulo 10, verso 21, em que essas atribuições de administrar os procedimentos militares estavam sob o comando de Jonatas, sendo que não é atribuição do sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele tinha, na lei mosaica, ele tinha a obrigação, a função dele, na verdade não é nem obrigação, era a função que ele deveria exercer com maestria, era de fazer a Deus petições pelo povo. Você vai ver isso em Levítico, em vários textos de Levítico, onde cabia ao sumo sacerdote e ao sacerdote fazer sacrifícios em pedido a Deus por perdão. Em Macabeus, capítulo 10, verso 21, não é assim que se porta o sumo sacerdote, e é uma contradição à Bíblia. Parece que o autor de 1 Macabeus não teve o cuidado de ler, no mínimo, o Pentateuco com critério, e ele simplesmente expôs o que ele quis expor na história. Então esse livro não pode ser considerado canônico ou um livro inspirado por Deus simplesmente pelo fato dele contradizer as próprias leis mosaicas que estavam em vigência no ano 134 a.C. A lei mosaica ela estava em vigência, ela não poderia ser quebrada. Na referência do capítulo 12 de 1 Macabeus, no verso 21, verifica-se outra declaração estranha que não se encontra nos textos canônicos. Vejamos. Encontrou-se num documento referente aos espartanos e aos judeus a informação de que são irmãos e que pertencem à descendência de Abraão. Macabeus capítulo 12, verso 21 vai mostrar essa questão muito difícil, onde os espartanos são descendentes dos judeus. Mas vejamos, não tem nenhum indício bíblico, não tem nenhum indício arqueológico sobre isso, nenhum indício histórico sobre isso. É uma informação que não pode ser levada a sério, porque não tem fontes confiáveis para dizer que isso seja verdade. Não se acha na história de Esparta ou qualquer ligação étnica, ainda que longínqua, entre judeus e espartanos, quanto mais na referida irmandade entre esses povos. Não tem nenhuma referência, nem na Bíblia, nem no povo judaico e nem no povo espartano. No povo grego, há alguma coisa que faça essa ligação, né? Na referência de 1 Macabeus 15, verso 8, Antíoco VII encaminha uma carta a Simão, irmão de Judas Macabeu, e nesse período, essa carta foi enviada, Simão já havia morrido. Tá, você encontra isso em 1 Macabeus 9, verso 18. Concedendo-lhe inúmeras e inagualáveis benefícios. Um desses benefícios
Em especial, chega ao seguinte absurdo. Alguns benefícios foram oferecidos. Esse aqui, benefício, é só você raciocinar que você vai ver que é um grande absurdo. Toda dívida que tenhas no momento para com o tesouro real, ou que venhas contrair no futuro, desde agora e para sempre, sem que tivesse qualquer obrigação, será cancelada. Vou voltar a dizer porque eu pulei uma leitura. Toda dívida que tenhas no momento para com o tesouro real, ou que venhas a contrair no futuro, desde agora e para sempre, seja cancelada. Pensa comigo. Essa absurda, essa proposta feita pelo rei Antíoco VII, que tudo que seria cancelado, qualquer tipo de dívida, daria a Simão a possibilidade de pedir todo o tesouro do reino, de dizer, olha, eu quero todo o tesouro do reino, eu quero agora ser o rei aqui, eu quero ter o tesouro, eu quero tudo. Você tem uma história bíblica que você pode ver a realidade disso. Você encontra na morte de João Batista que a filha de Herodias dança e Herodes fica encantado com a dança da filha de Herodias. E a proposta que ele disse para ela foi: se você quiser, o que você quiser eu te dou, até a metade do reino. Até a metade do reino. Biblicamente você tem esse respaldo, mas todo o reino, todas as coisas, isso é impossível. Mas nós temos isso em Macabeus, 1 Macabeus 15, verso 8. Este breve quadro demonstra o seguinte: uma característica mais séria que considere as minúcias do texto e as práticas literárias adotadas pelo escritor, como por exemplo a transcrição integral de todas as cartas que mutuamente foram enviadas, revela que o livro de modo algum tem base para ser consolidado como uma obra autêntica. Para resumir aqui essa leitura, é impossível uma pessoa que se envolve com o livro de Macabeus e não abre mão dos outros textos bíblicos, é impossível que essa pessoa vá dar a ela o mesmo peso que os outros livros da Bíblia. É impossível. Espero que tenha gostado da leitura. A exposição de 2 Macabeus é um pouco mais longa. Nós vamos fazer uma leitura e amanhã estará aí no canal para vocês, tá bom? Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Se puder curtir o vídeo, divulgar o vídeo, passe esse vídeo para pessoas que precisam realmente ter acesso, como católicos que puderem ver esse vídeo e pesar o que isso significa, tá bom? A paz do Senhor Jesus, fica com Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Fica com Deus, gente.